Ok, já começamos ao vivo para você nessa tarde de domingão. Agora, 2h09, exatamente 2h09 ao vivo aqui hoje com o meu amigo Sidney Jardim. Tudo bem, Sidney? Graças a Deus, tudo bem. Chamamos você hoje para fazer o nosso podcast daquele jeito descontraído, daquele jeito que o pessoal já está acostumado a me ver, né? Quando a gente começou lá na TV, fiz um programinha lá, não durou muito tempo, aí migramos para a rede social e estamos aqui hoje convidando você, né, para vir conversar com a gente, falar um pouco da sua história, toda a sua trajetória hoje, por uma hora comigo aqui hoje, no Cowboy Pod está começando. Então, você que está aí na rede social, já pode ir comentando, fazendo suas perguntas, quem aparecer aí para assistir a gente hoje. O pessoal que acompanha a gente aí pode comentar, pode falar o que você quiser, fazer qualquer pergunta aqui que a gente responde hoje com Sidney Jardim. Uma ótima tarde para você, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, é um prazer estar aqui junto com você, com a Stephanie, a equipe toda aqui nesse podcast, né? Podcast. E é um prazer conversar com você, nos conhecemos ali na TV Carajás, já nos conhecíamos antes, né? Uhum. E durante essa nossa passagem pela TV Carajás, você também muito sempre atencioso, sempre trabalhando, sempre cuidando das imagens ali, sempre preocupado com isso, e também com o seu programa, e é um prazer estar aqui hoje no seu podcast, uma hora aí à sua disposição para o que você quiser perguntar, e é claro que os telespectadores também quiser perguntar, quiser saber sobre a nossa vida pública, privada, e eu estou aqui à sua disposição, já estou almoçado, estou preparado até meia-noite. Até meia-noite? Aí sim, esse é o nosso Sidney Jardim com a gente hoje aqui, pode mostrar ele lá, pode cortar para ele lá, e o homem está firme aqui hoje com a gente, nessa tarde bacana. Olha, eu já perguntar para o Sidney Jardim, como que é essa tua trajetória aí já na política? Desde sempre a gente conhece você pela política. Eu queria te perguntar, como que foi o início dessa carreira tão brilhante? Marcelo, na verdade, algumas histórias curiosas, né? Que acontece na vida da gente. Eu comecei a ter interesse pela política através de um episódio que aconteceu em Campo Mourão. Nós tínhamos um programa do governo do estado do Paraná chamado Mercadão Popular. Poucas vezes eu contei essa história, viu? Raríssimas vezes, acredito que é a segunda ou terceira vez que eu estou contando essa história publicamente. Legal. E nós tínhamos um programa do governo do estado chamado Mercadão Popular. Você e a Stephanie são jovens, vocês não vão lembrar disso. Mas nós tínhamos uns ônibus que eles iam até nos bairros de Campo Mourão. Era do governo do estado, e ali eles vendiam um produto mais barato. Vendia feijão, café, arroz, açúcar, vendia tudo isso de forma mais barata para a população. Vamos supor, segunda-feira de manhã era na Vila do Pez, segunda-feira à tarde era no Santa Cruz, terça-feira de manhã no Tropical, e assim ele tinha as escalas dos bairros onde ele ia vender aqueles produtos. E a gente comprava, minha mãe ia lá nesse ônibus, era um ônibus, você entrava dentro dele, tinha umas prateleiras onde vendia ali arroz, tudo mais bem organizadinho dando. Então, era como se fosse um mercado ambulante. Exatamente. Mercado ambulante, exatamente. bem mais barato para a sociedade. Exatamente, bem mais barato. Tinha até verduras, para você ter ideia. Nossa. Até verduras tinha. E a gente comprava lá e entrava bem mais barato. Às vezes a minha mãe falava pra gente, hoje é dia do Mercadão, ela fazia uma listinha para nós, vai lá e pega isso, isso e isso. E nós íamos lá e pegava. Legal. Esse Mercadão Popular, ele parou de funcionar por um período, ele ficou sem funcionar. Daí, na época, o Campo Mourão tinha um deputado, e esse deputado reuniu o pessoal para dizer que o Mercadão ia voltar e tudo mais, só que eu não estava acreditando muito. Eu achava que estava perto de campanha eleitoral, era por isso que ele estava falando que iria voltar. Ele marcou uma reunião ali na prainha. Você lembra da prainha em Camorão? Na época era prainha mesmo, era danceteria, tinha o lago lá nos fundos, tinha a prainha artificial. E lotava, né? Tudo isso mesmo. E esse deputado marcou uma reunião à noite lá com os moradores ali daquela região, que é a região da Ouro Preto, que é onde eu morava e moro até hoje. Eu moro ali perto do Mercadinho Bassi, 100 metros para baixo do Mercado de São José, enfim, ali naquela região. Inclusive na mesma rua sua aqui, na rua Rocha Pombo. E nós fomos lá para aquela reunião. Minha mãe foi, eu também fui, porque eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu acho que com 16 ou 17 anos, eu tenho dúvida, e peguei e fui naquela reunião. E eu percebi que o deputado estava enrolando demais. Era muita mentira, você via que não ia acontecer, que aquele Mercadão não ia voltar, assim como nunca voltou mais. Você via que era meio que uma conversa meio... Era conversa, principalmente para cima daquelas senhoras, aquelas senhoras mais de idade. Minha mãe já uma mulher de idade, as mulheres que estavam ali já uma mulher de idade, e ele com aquela lorota toda. Eu peguei, levantei e falei um monte de besteira. Levantei, rapaz, estava animado com 16, 17 anos, você imagina.
Você está aprendendo as coisas na escola, principalmente eu acho que com o SPB naquela época, você acha assim que você vai dominar o mundo. Eu levantei, falei um monte de coisa. E falei, tem uma, mãe, vamos embora, porque esse homem está enganando vocês. Vocês estão sendo enganados, esse aqui não vai voltar e tudo mais. Eu e minha mãe vamos embora. Nisso a minha mãe já me deu a mão, ficou no meu braço e falou, minha mãe, vamos embora. Quem quiser ir embora, nós vamos embora junto, para parar de ser enganado. Um monte de mulher levantou e foi embora. Eram a maioria as vizinhas ali, a gente se conhecia e tudo mais. Eu acredito assim, que não foi todo mundo, mas foi ou a metade ou mais da metade das mulheres que estavam na reunião foram embora. Quando passou uns 10, 15 dias, meu patrão me chamou. Eu trabalhava na Gouveia, trabalhei vários anos na Gouveia. Meu patrão me chamou, seu Ronaldo Gouveia. E aí, o que aconteceu? Uma reunião que teve assim, assim, assado. Ó, seu Ronaldo, aconteceu isso, isso e isso. Para que você afrontar o deputado? Eu dei jeito pra mim. Eu falei, seu Ronaldo, porque ele estava mentindo. O senhor mesmo que me ensinou que a gente tem que ter personalidade, não sei o que, não sei o que. Então, você fica sabendo que o deputado veio aqui pedir para eu te mandar embora. Tô bravo com você, tudo mais, e veio aqui e pediu para eu te mandar embora. Eu falei, tá, e o senhor vai me mandar? Ele falou, claro que não. É um bom funcionário, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, o senhor que sabe. Se o senhor quiser mandar, pode mandar. Daí já falei assim com o patrão também. Ele falou, não vou te mandar embora de jeito nenhum. Tenta evitar ficar confrontando as pessoas e tudo mais. Eu falei, não, senhor Ronaldo, a pessoa igual aquela tem que ser confrontada assim. É o certo pelo certo, né? Na verdade, tal e tal. Daí aquilo me criou uma revolta pelo fato dele ter ido lá na empresa onde eu trabalhava. Eu era relojoeiro na Gouveia, era meu emprego particular. Ele vai lá pedir, me perseguir, pedir para mandar embora e tudo mais. A partir daquele dia eu decidi que eu ia fazer parte da política. Aí eu comecei na associação de moradores que nós tínhamos ali no bairro com o seu Zé Divino. Teve uma eleição, eu me candidatei a secretário, o seu Zé Divino me elegi. Na próxima eleição eu me candidatei a presidente e ganhei. Daí naquela época o Rubens Bueno foi para o PSDB, montou o PSDB. Eu sempre tive vontade de me filiar no PSDB, até por conta do Mário Covas, que tem uma história muito bonita na política. Me filiei no PSDB. O PSDB começou a montar núcleos de base. Eles iam nos bairros em Camorão e montavam núcleos de base. E ali elegiam uma diretoria. Eu fui eleito ali no meu bairro com o maior número de votos de Campo Mourão. Fui eleito o coordenador do núcleo de base daquilo ali. E isso era que ano? Que ano, mais ou menos? Agora nós já estamos em 92, 93. Por aí. 90, acho que aliás 91, 92. Mais ou menos por aí. E daí nós começamos a mobilizar todo mundo. Me elegi secretário do partido. Legal. Eles viram que eu tinha uma liderança boa, me elegeram secretário. Depois me elegi presidente. Depois saí da Gouveia, presidente do partido em Camarão do PSDB. Daí saí da Gouveia, fui para a campanha do Márcio Nunes, fui coordenar a campanha dele em 94. De lá virei diretor-geral da prefeitura. Ele me chamou para ser diretor-geral da prefeitura, isso em 95. Daí saí candidato a vereador em 96. Elegi pela primeira vez. Estou lá até hoje no meu 8º mandato. 8º mandato até. Nossa, que jornada, hein? Grande. Olha, se você não tivesse pensado pelo bem comum da sociedade aquele dia, eu acho que a história seria diferente hoje, né? Sim. Talvez. Com certeza seria. E você pega assim, essa moçada de 16, 17 anos, cheio de vontade de mudar, de melhorar, de fazer alguma coisa. Aí quando você é confrontado numa reunião igual aquela, é muito chateado em ver as pessoas ali enganadas. E eu confesso que até então, eu não tinha pensado em participar da política. Eu não pensei em participar da política antes daquilo. Fui guarda-mirim, fui office boy em Campo Mourão. Eu não tinha pensado em participar da política. Mas daquele dia em diante, entrou na veia e daí não saiu mais não, tá? Até hoje. Mas eu fico pensando também do outro lado, né? Que né, a autoridade estava lá e estava lá falando, né? Tentando convencer o povo e de repente você levanta e toma uma atitude e começa a falar e ele deve ter pensado, quem é aquele rapaz? O que ele está fazendo? Ele tá, né? E aí gerou tudo isso que gerou e o pessoal viu você falando. Eu acho que aí eu penso outra coisa também. Se isso tivesse acontecido um dia que nem hoje, como seria, né, a reação de uma autoridade ver um jovem levantar e fazer uma ação grandiosa dessa assim para a população? Eu acho que de repente poderia ser ainda pior ainda. Eu acho que a perseguição na política, eu acho que ela aumentou bastante. Ela tem mais hoje do que tinha naquela época. Naquela época, poucos políticos perseguiam as pessoas e tudo mais. E hoje a gente vê muita perseguição na política, na justiça, as pessoas levando a coisa para o campo pessoal, sabe, essa perseguição. Eu acho que poderia ser diferente hoje, é que se fosse hoje, por exemplo, eu com 16, 17 anos, provavelmente eu já teria uma página no Facebook, no Instagram, alguma coisa,
eu já ia transmitir, eu já ia falar. Eu acho que daí, nesse sentido seria ter mais tenso. Porque hoje as mídias sociais, querendo ou não, ela deu esse poder para as pessoas. Naquela época que eu fiz isso lá, ninguém nem ficou sabendo. Tanto é que eu conto a história, mas até em respeito à pessoa, eu não fico falando os nomes e tudo mais. Mas se fosse na época da mídia social, já teria ido para a mídia, já teria tornado público, todo mundo estaria sabendo. Eu acho que o barulho hoje, em torno da política, ele é bem maior do que é naquela época. E por conta disso, até as pessoas têm que ter mais responsabilidade no que falam nas mídias sociais, no que transmitem, nas suas opiniões e tudo mais. Porque, querendo ou não, é muito fácil hoje de chegar a ter o telespectador. Naquela época, por exemplo, eu fiz isso lá, ninguém nem ficou sabendo. Só quem estava lá. Naquela época, nós tínhamos em Campo Mourão 2 rádios AM. Eu acho que ainda não tinha FM em Campo Mourão naquela época. Com certeza não tinha televisão, não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Não tinha celular, né? Não tinha celular. Era só o Jornal Tribuna do Interior e as 2 rádios em Campo Mourão, a Colmeia e a Humaitá aqui em Campo Mourão. E até por isso, as pessoas não ficavam sabendo de coisas que acontecia como essa aí. As pessoas acabam não ficando sabendo naquela época. Rapaz, olha, então tanta coisa que a gente começa a pensar, porque são tempos diferentes, né? Naquele tempo ninguém tinha celular, ninguém tinha computador. Eu não sei se tinha computador, acho que não. Tinha, mas é só quem tinha muito dinheiro com computador. Era assim, televisão. A televisão já era colorida naquela época, já tinha tudo isso, mas não tinha, por exemplo, canal de televisão. Aqui em Camorão não tinha. E você falou aí de ter a informação, não ter, era muito dificultoso. Você tinha que pedir no jornal, pedir um espaço. Na rádio você tinha que pedir um espaço e tudo mais. Então era muito difícil conseguir informação naquela época. Era mais difícil. Nossa, mas é tanta coisa que eu tenho para te perguntar, assim. Como que... Então, dessa forma, você conseguiu se destacar, mas foi um grito social, né, que você fez. E dali em diante, você achou que poderia dar certo na política. Ninguém chegou e falou, você tem potencial, né? Não, eu que fui atrás. Aquele dia eu falei e a partir dali eu decidi que eu iria participar. Aí eu comecei a ir atrás da Associação de Moradores, que tinha as reuniões e tudo mais, e foi ali que engrenou tudo. Através da associação eu fui presidente, fui secretário, e me filiei no partido, no PSDB, que foi Rubens Bueno, eu acho que foi em 1990, não me falha a memória. Acabamos nos filiando, na época filiou eu, Tauílo, Getulinho, Márcio Nunes. O Rubens Bueno estava montando um grupo novo na política em Campo Mourão e chamou algumas pessoas para se filiar. E eu era ligado ao seu Zé Divino, porque o Zé Divino tinha uma amizade já com o Rubens, eu acabei me aproximando dessa forma também, e o Rubens me chamou também para se filiar. Então filiou na mesma época, Sidney, Batilane, Maciel, Isael, Márcio Nunes, Tauílo, Getulinho. A gente montou um grupo novo na política de Campo Mourão naquela época, convidado pelo Rubens Bueno, isso lá nos anos 90. E daí esse grupo está junto até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Rapaz, assim, formou é como se fosse uma equipe pelo bem social, né? E aí cada um na sua posição, cada um exerce uma função importante, né? Exatamente isso. E que bacana. E a gente vê a cidade crescer hoje, o prefeito aí, o nosso Douglas Fabrício, muito bacana essa trajetória e cada um fazendo assim um diferencial na cidade, trazendo muita mudança, né? Campo Mourão tem mudado muito, né? Eu acho que se não fosse por essas, digamos, pérolas que a gente teve lá no início, eu acho que Campo Mourão não estaria mudando dessa forma. E eu acho, Marcelo, assim, que as pessoas que vê que tem jeito para política, que tem jeito para participar dos movimentos sociais, movimentos comunitários, movimentos estudantis, movimento da política, ele tem que participar, sabe? E eu acho que eu já tinha isso comigo desde pequeno, porque eu trabalho desde os 7 anos de idade. Hoje, às vezes eu converso com os meus netos, converso com os vizinhos. Hoje as crianças praticamente não fazem nada muito diferente daquela época e tudo mais. E eu já trabalho desde os 7 anos de idade. Para você ter ideia, com 7 anos, eu já catava papel nas ruas de Campo Mourão, eu já engraxava sapato nas ruas de Campo Mourão, eu já vendia sorvete. Eu fazia uma mesclagem assim, o que dava dando dinheiro naquela época. Então eu comecei com 7 anos catando papel e engraxando. No carrinho, a gente aqui é perto da minha casa, perto hoje é o santuário ali de Aparecida, ali tinha 2 ferro velho, o ferro velho da Tonha e o ferro velho da Dona Nair. Eram os 2 ferro velhos mais conhecidos de Campo Mourão. A gente ia lá, pegava um carrinho,
vinha para o centro, catava papel aqui no centro com o carrinho deles, era carrinho emprestado por eles, levava lá de volta, pesava o papel, plástico, ferro, alumínio, tudo que você catava, vendia para eles. Então nós fazíamos desse jeito. O sorvete, nós íamos na sorveteria Cremone, eu ia na Cremone, tinha a Cremone e a Pérola. A Pérola, para você ter ideia, é onde agora, como que eu vou explicar onde é a Pérola agora? É onde é a farmácia Nissei, aqui no centro. Tem a Caixa Econômica e tem a Nissei em frente. Sei. Ali onde é a Nissei, naquele prédio ali onde é a Nissei, tem um escritório de advocacia, ali também tem uma loja chamada Perfect, é o nome da loja. Ali era uma sorveteria, a sorveteria Pérola. Muitos anos foi essa sorveteria. E a Cremone é lá embaixo, na esquina da Araruna, que é José Custódio de Oliveira. A gente chegava nessas sorveterias, eles davam um carrinho pra gente, você vendia sorvete o dia inteiro, chegava no final da tarde, entregava seu carrinho, eles viam quanto sorvete tinha vendido, fazia o balanço, falava, você tem que me pagar X. Você pegava daquele dinheiro que você vendeu, pagava X pro dono da sorveteria e ficava com o restante para você. Geralmente era em torno de 20%. 20%, 30% de tudo que a gente vendia, a gente ganhava. Alguns sorvetes era mais o percentual e alguns era menos. E a gente ganhava em cima daquilo. Engraxar. Cada um tinha a sua caixinha de sapato. Às vezes a gente encomendava a caixinha. O seu Dominguinho, ele era marceneiro ali na prefeitura, o seu Sadi, vários marceneiros que tinha na prefeitura. Como o xaripado da prefeitura era aqui embaixo, ali perto também do santuário, no quarteirão do lado do santuário. Era ali uma almoxarifada e tinha ali a marcenaria. Nós íamos lá, o seu Dominguinho fazia uma caixa de sapato pra gente. A gente pegava aquela caixa de sapato e saía engraxando na cidade. Ia nos mercados, comprava a graxa, comprava o pincel, comprava a escovinha e saía engraxando. Eu engraxei por muitos anos em Campo Mourão. Eu fui até Boia Fria. Foi por pouco tempo, mas eu fui Boia Fria. A gente pegava um caminhão ali perto do bar do seu Ari, na Tancredo Neves, esquina com a rua São José. Ali tinha um caminhão que pegava a gente de madrugada, 4h30, 5 horas da manhã. Eu com 10 anos, 11 anos, eu subia em cima daquele caminhão, ia capinar soja, capinar milho e tudo mais. E tudo isso, essas funções, ela vem despertando alguma coisa em você. Eu fui babá com 11, com praticamente 12 anos, de 11 para 12 anos. Eu fui babá aqui em Campo Mourão, cuidava de criança, ganhava. Eu estudava na escola europeia e lá eu fui senhorzinho, em 1975. Eu tinha uma professora chamada Vera. Um dia ela chegou para mim, você é muito jeitoso e tal, eu gosto de você, é falador, é simpático, não sei o quê. Você não quer cuidar do meu filho? Ele é novinho, eu preciso que alguém fique cuidando com ele, enquanto a diarista cuida da casa, limpa a casa e tudo mais. Eu preciso de alguém para ficar brincando com ele. Difícil então para eu fui diarista. desse jeito, e eu ficava lá brincando com ele. Ajudava, ia com ele no banho, ele praticamente já tomava banho sozinho, às vezes eu dava banho nele, ficava ali e fui babá durante um bom período. E daí, fui balconista, tinha uma faculdade, uma lanchonete na faculdade aqui em Camorão, na Unespark, antes era a Fecilcan, tinha uma lanchonete que é do Oswaldinho da Agiliza, uma pessoa muito conhecida aqui em Camorão. O Oswaldinho, ele tinha essa lanchonete ali na faculdade, tinha uma lanchonete no antigo Colégio Afirmativo, que hoje é o Integrado, lá onde é a faculdade Integrado, ali era um colégio chamado Afirmativo. O Oswaldinho tinha a lanchonete ali e tinha uma lanchonete no PUC de Piabiru. Era um clube social que tinha lá em Piabiru. Eu trabalhava com o Oswaldinho nessas 3 lanchonetes. Cobria, ficava na lanchonete ali da faculdade. A hora que acabava o intervalo da faculdade, faltava 5 minutos para começar o intervalo do afirmativo, montava na garupa da moda Oswaldinho, a gente ia correndo para atender no afirmativo. E fim de semana eu ia ajudar ele lá em Piabiru. Tudo isso com 10, 11 e 12 anos. E hoje as crianças nessa idade não pode nada, não faz nada. Eu ia daqui para Piabiru sozinho. Montava na garupa de uma moto, andava sozinho, Oswaldinho aqui em Campo Mourão. Eu acho que tudo mais. Eu acho que tudo que você fez, assim, se fosse pensar pelo... Acho que 2000 pra cá, né? Se você for parar pra analisar tudo isso que você fez, o pessoal já fala exploração, menino muito novo fazendo isso aí, mas o pai e a mãe tá mandando fazer. O pai que fica fazendo isso aí, não sei o que. O pessoal fala muito que é o pai. Com certeza. Não é nem 2000, foi em 1980, 1990... começou a ficar proibido tudo isso aí. Começou a ficar proibido no final dos anos 80, começo dos anos 90, com o Estatuto da Criança. Se não falha a memória, é de 90 ou 91 o Estatuto da Criança, eu estou na dúvida agora. Mas lá atrás, começou a ficar proibido tudo isso aí, o que acabou atrapalhando muito. Até porque uma criança que fazia tudo isso naquela época,
ela tinha também esse despertar para o interesse social. Tanto é verdade que com 12 anos eu virei guarda-mirim. Na época que Campo Mourão tinha guarda-mirim, era excelente, encaminhava a gente para o trabalho e tudo mais. Eu virei guarda-mirim, o Olivino Custódio foi presidente da guarda-mirim quando eu era guarda-mirim, o Machadinho, a Dona Melinha, teve outro, o Toninho Reines foi presidente da guarda-mirim, outras pessoas que foram presidente da guarda-mirim, daquela minha época, a gente era encaminhado para o trabalho. Tanto é que eu comecei, eu tive todos esses trabalhos, engraxate, sorveteiro, catador de papel, boia-fria. Eu tive tudo isso dos 7 até os 12 anos. Com 12 anos eu entrei para a guarda-mirim, e é daí que eu falo que eu consegui meu primeiro bom emprego. Eu virei office boy da antiga madeireira em Maco, aqui em Camorão, onde você sai aqui na cidade, na saída para Maringá é o depósito Maia, grande ali do lado esquerdo, aqueles barracões todos ali, era uma indústria de madeiras Constantino. Era uma madeireira chamada Imaco. Eles eram o mesmo dono das Termas Juremas aqui de Camorão. E são donos até hoje da Termas Juremas. Então eu fui office boy aos 12 anos das Termas Juremas e da madeireira Imaco. Aí quando eu completei acho que 15 anos, o Valdemar Vigilato, trabalhava lá, era o financeiro, lá da madeireira, eu falei, Sidney, você tem condições de pegar um negócio melhor, para com esse negócio de ser office boy. Se você ficar aqui, você vai ser só office boy. Eu vou arrumar outro lugar para você, que você não vai ser office boy. Você arruma, seu Valdemar? Ele falou, arrumo. Aí que ele arrumou para mim na Gouveia. Eu fui para Gouveia, comecei na Gouveia. Ou foi com 15 anos, ou foi com 15 anos, que eu comecei na final dos 14. Eu comecei na Gouveia como office boy. Aí um dia eu cheguei pro seu Ronaldo, que era meu patrão. Falei, seu Ronaldo, eu gostaria de aprender a consertar relógio. Gostaria de ser relojoeiro. Será que você consegue? Eu falei, consigo. Ele falou, então vamos tentar. Luizão vai te ensinar. O Luizão era o chefe dos relojoeiros. Mas o Luizão me ensinou a ser relojoeiro. Eu fiquei na Gouveia, fui relojoeiro por vários anos na Gouveia. Nós já tivemos 4 Gouveia em Camorão. Com o Armarios Pulsar, que é ali hoje, onde é aquele salão de eventos do Hotel Santa Maria. Na Irmãos Pereira, aquilo ali era uma Gouveia. Foi a primeira Gouveia de Campo Mourão. A Gouveia grande, que é essa, que é ali hoje. Ali era o Armarinhos Pulsar, depois ficou só Gouveia. Tinha uma do lado do edifício Antares, onde até esses dias tinha uma agropecuária. Ali também foi uma Gouveia. E tinha uma em frente à banquinha do seu Jonas, onde hoje é a farmácia... Do lado do lado de onde era a Renascença, acho que é a farmácia Popular. Toda vermelha, aquele do Rafael. É a Popular. Ali naquela farmácia também foi uma lojaria da Gouveia. Eu trabalhei ali também. Caramba. Aí um dia o Antônio, que era gerente da Gouveia Móveis, nós tínhamos uma Gouveia Móveis em Camorão, ele acabou saindo. O seu Ronaldo chegou para mim e falou, ei, você quer ser gerente da Gouveia? E será que eu tenho condição, seu Ronaldo? Eu acho que você tem sim. Aí eu peguei e fui ser gerente da Gouveia. Fiquei 2 anos como gerente, depois saí e entrei para política. Rapaz, aí começou essa história aí, o pessoal já conhece. Olha, estou aqui hoje recebendo o Sidney Jardim, contando um pouco da sua história, um pouco da sua vida, falando um pouco desde o começo, né? Sua carreira aí. E vamos fazer um breve intervalinho agora. Bora lá. Nossos apoiadores. Já a gente volta com mais Sidney Jardim aqui no Cowboy Pod. Hoje tem 3 formas de você adquirir um bem. Vamos imaginar que você queira comprar uma casa de 500 mil. Quais são essas 3 formas? Primeiro, você pode comprar sua casa tão sonhada à vista. Segunda forma, você pode financiar. Seria uma segunda opção. Ou você pode fazer um consórcio. Qual que é a melhor opção? Então vamos lá. À vista, você vai ter que descapitalizar. Ou seja, se você tem 500 mil hoje aplicado no seu banco, a prática mais ou menos a 1%, vai dar em torno de 5 mil reais mensal, certo? Esses 5 mil reais, você pode ter um consórcio e ainda você pode pagar um aluguel, certo? E ainda ter os 500 mil no banco. Opção 2, você pode financiar. Só que você vai pagar uma taxa alta para você fazer um financiamento. Hoje a taxa Selic está em torno de 15%. Então esse financiamento não está barato. E ainda você tem que colocar uma entrada em torno de 30% a 50% de entrada. Por que fazer o consórcio? Porque o consórcio é aquela forma planejada que você não precisa descapitalizar, que você pode ir
pagando a sua parcela e quando você for contemplado, você comprou bem. E o mais legal, você vai estar comprando bem e ainda os seus 500 mil, se você tiver o valor no banco, ele está aplicado e ele te dando um rendimento. É interessante ou não é? Dicas que aceleram a sua contemplação. Você sabia que dentro de um consórcio existem algumas dicas que te ajudam a ser contemplado mais rápido? Ele não garante a sua contemplação imediata, mas ele te ajuda e ele acelera. Primeira ideia. A primeira ideia é você pagar o seu consórcio em dia, não atrasar suas parcelas, ou seja, pagamento, ok? Segunda opção, você participar das modalidades de lance fixo que existe dentro do grupo. Isso aqui ajuda muito na contemplação dos clientes. Só que se você não participa, não paga diretamente, você não participa, então você já perde uma modalidade. E ainda fazer as ofertas. Essas ofertas, quem faz para você sou eu, que faço toda a parte de assessoria. Dica 3 que acelera a sua contemplação. Ter uma assessoria especializada, porque a pessoa que conhece sobre o consórcio, todas as estratégias, vai te orientar da forma correta. Então, se você quer conhecer mais sobre o consórcio, quer ter mais dicas valiosas como essa, me segue e me chame para conversar se você tiver alguma dúvida. E a Ricom Consórcios vai estar presente na terceira Feira da Aviação e Tecnologias Agrícolas, de 15 a 17 de agosto. A Ricom Consórcios também está em novo endereço, Avenida Guilherme de Paulo Xavier, número 1146, Centro. Você aí que está pensando em pintar a sua casa, residência ou comércio? É só falar com o Paulinho, do Pinturas Passarinho. Mais de 40 anos de experiência proporcionando para você qualidade e eficiência no acabamento. Então, quando pensar em pinturas, você já sabe onde procurar. Não perca tempo, entre em contato e faça já seu orçamento. Voltou? Ok. Então já voltamos no nosso intervalo, fizemos um breve intervalinho agora. Recebendo aí hoje no Cowboy Pod, o nosso parceiro, nosso amigo, né? Sidney Jardim, vereador aqui em Campo Mourão. Conversando um pouquinho com ele hoje aqui, ele falando um pouquinho do começo da trajetória dele e como que foi o estopim para ele se transformar num grande político, vereador aqui em Campo Mourão, né? Então a gente estava falando, antes do nosso intervalo, a gente estava conversando aqui, você tinha parado na parte ali da Gouveia, você estava falando da Gouveia, Exatamente. como gerente. Isso, foi quando eu entrei para a política, né? A gente até aproveitou o intervalo aqui para compartilhar, já compartilhei lá no meu Facebook também, no meu Instagram e a transmissão ao vivo. Depois desse episódio da Gouveia, foi que eu entrei para a política, né? Eu fui para o escritório do partido, que na época o escritório Camorão, fui trabalhar e fui coordenar a campanha do Márcio Nunes. Em 94, o Márcio foi candidato a deputado federal, eu coordenei a campanha dele em Campo Mourão. Depois disso, o Márcio não se elegeu. E depois disso, no mesmo ano de 94, final de 94, o Tauílio me chamou para ser diretor-geral da prefeitura. Naquela época, o Rubens Bueno era o prefeito, o Tauílio era coordenador-geral da prefeitura e eu era diretor-geral da prefeitura. Em 1996, eu saí candidato a vereador pela primeira vez, elegi em terceiro lugar com 1.236 votos, e daí estou na Câmara até hoje, no meu 8º mandato como vereador. Você falou agora, aí eu pensei, eu só não lembro que eu não acompanhei certinho a última eleição, mas com quantos votos você se elegeu? 1.276 nessa última eleição. Rapaz, foi firme essa, hein? Bastante voto, graças a Deus. Eu acho que o que ajudou a chegar nesse nível novamente, acho que foi o PROCON, né? Sim, a gente fez um trabalho bem interessante ali no PROCON. Durante esse período eu fiquei por 4 anos ali no PROCON, no mandato do prefeito Tauílio, nesse segundo mandato dele. O Tauílio me chamou para ser diretor do PROCON. Na verdade, o Tauílio me ofereceu 3 cargos. Ele chegou com 3 opções e falou assim, eu tenho essas 3 opções aqui, eu gostaria
que você pegasse uma delas. Eu quero você trabalhando comigo na prefeitura e gostaria que você aceitasse uma delas. E eu escolhi o PROCON. Eu acabei escolhendo o PROCON para ir para lá. Estamos lá 4 anos no PROCON, 3 anos e meio, quase 4 anos. Conseguimos fazer um bom trabalho no PROCON. Montamos uma boa equipe. Temos uma revolucionada nessa área do direito do consumidor em Campo Mourão, que precisa de uma atenção, precisa de uma atenção toda especial. Defender o consumidor é algo muito bom. Eu sou advogado. Em 1996, quando eu me elegi vereador, eu lembro bem, eu estava tomando posse como vereador dia 1º de janeiro de 1987. Perdão, 97. 1997, tomando posse, eu como vereador e o Tauílio como prefeito, no primeiro mandato dele. Na hora que nós saímos para fora do teatro, nós tínhamos acabado de tomar posse. Eu sou amigo do Tauílio já há longos anos, sou amigo da Osana, porque a Osana é irmã do seu Ronaldo Gouveia. Então eu conheço a Osana desde a adolescência, praticamente. E daí, saindo ali do teatro, o Tauílio falou para mim, olha, Sidney, você já tomou posse, você está aí garantido por 4 anos como vereador, vai fazer uma faculdade agora. Porque eu tinha terminado o terceirão, ali no Colégio Estadual, e tinha parado minha faculdade. Eu tinha casado, me dedicava bastante à política, e essa dedicação à política eu acabei parando de estudar. O Tauílio chegou para mim e falou assim, Ney, vai estudar. 4 anos como vereador passa muito rápido, você precisa ter uma faculdade, precisa ter uma formação e tudo mais. Então, ele sempre foi um exemplo para mim na política. Diante disso, não teve dúvida nenhuma. Eu fui estudar, eu fiz o vestibular para Direito, passei no primeiro vestibular. Eu fiz, aliás, naquele ano eu passei em 2 vestibulares. Passei para Direito, passei para Letras também. Daí eu optei em fazer Direito, fiz Direito e tornei advogado em 2001. Portanto, são 23 anos que eu sou advogado. E por isso, na conversa ali com o Tauílio, vai fazer uma faculdade, eu peguei, fui, fiz, concluí a minha faculdade. Passei no primeiro exame da OAB que eu fiz, graças a Deus. No mesmo ano que eu terminei a faculdade, eu já fiz o exame da OAB e, graças a Deus, passei na primeira tentativa, no primeiro exame da OAB. E sou advogado. E pelo fato de ser advogado, me interessa muito o direito do consumidor. É uma área muito gostosa de trabalhar, que é defender o consumidor. O consumidor ele é muito carente de defesa, sabe? Porque hoje tudo que acontece gira em torno do direito do consumidor. Eu sempre falo nas minhas palestras que o consumidor somos todos nós. Não existe ninguém nesse planeta Terra que não seja consumidor. Ninguém. A gente nasce consumindo e morre consumindo. Quando você nasce, o seu pai e a sua mãe têm desde as despesas com os hospitais até a primeira fralda sua, a primeira chupeta sua. Roupinha. Você é um consumidor. Aquela primeira chupetinha, aquela primeira fralda, aquela primeira roupinha, você já nasce consumindo. Já está contribuindo para o comércio. Exatamente. Você contribui, por exemplo, o médico que faz você nascer, ele está fazendo um trabalho. Você é consumidor do trabalho do médico. É direito do consumidor. Quando você morre, do mesmo jeito. Você gasta com caixão, você gasta com flor. A gente não gosta de falar de assunto fúnebre, mas precisa falar. Você gasta com o coveiro. O coveiro ele está te prestando um serviço. Quando ele te coloca dentro da sepultura, ele está te prestando um serviço. Então você nasce consumindo, morre consumindo. Todos nós somos consumidores e o consumidor ele precisa de mais atenção. E eu percebo que isso não tem. E por isso eu fiz esse trabalho no PROCON, revolucionamos ali bastante. E agora na Câmara eu continuo trabalhando nessa área em defesa do consumidor. Que bacana. E eu vi o seu trabalho, assim, eu acho que quando você foi trabalhar no PROCON, eu acho que mudou muita coisa, assim, nesse sentido. Você fez vários projetos, né, também no PROCON. E antes disso, eu nem ouvia falar do PROCON. O que eu via do PROCON, né? A gente chegava no comércio e tal, e a gente sabia que tinha que procurar o PROCON quando acontecia alguma coisa no comércio, alguma coisa que a gente sentia lesado, né? E a gente via, entra em contato no número 1512, que é o do PROCON. Eu nunca fiz isso na minha vida. Até eu falava, será mesmo que o PROCON existe? A gente nem imaginava que existia mesmo, que resolvia. Então, depois que você entrou no PROCON, eu acho que foi mãos à obra. Assim, eu acho que começou a funcionar de verdade o PROCON. E queria te perguntar, as reclamações aumentaram depois? Aumentaram. Até porque essa mudança que a gente levou para o PROCON, junto com toda a equipe ali, ela deu mais credibilidade ao PROCON. O PROCON meio acanhado, sem credibilidade. Nós chegamos ali e mudamos muito o trabalho que era feito no PROCON. Essa mudança de trabalho, e que é alguém da área trabalhando no lugar certo, é isso que eu falo, que a gente fez no PROCON, ele acabou trazendo mais credibilidade. Antes as pessoas não acreditavam muito no PROCON, e hoje acreditam, porque viu que o nosso trabalho deu resultado. Como deu resultado, as pessoas começaram a ir mais no PROCON. Eu vi que deu resultado aqui para minha vizinha, para o meu vizinho, eu vou lá. Certo. Eu lembro até hoje, um dia eu saindo do PROCON,
um amigo nosso aqui da cidade, inclusive é uma pessoa financeiramente bem estável, e essas pessoas dificilmente a gente vê no PROCON, porque ele tem os advogados deles e tudo mais. Geralmente quem vai no PROCON é a classe mais humilde que realmente precisa dessa defesa pública do PROCON fazer para ele. E esse rapaz chegando lá, estranhei, falei, nossa, mas você por aqui? Ele falou, Sidnei, eu nem sabia que esse PROCON existia. Agora eu só vejo É o que você todo falando, mundo pensava. eu vejo que o PROCON está resultado. Eu estou com esse problema aqui com a Sanepar e eu vim aqui resolver, porque eu já tive esse problema com eles e fui atrás e não resolveu. Resultado, ele entrou, nós conseguimos resolver o problema dele com a Sanepar e hoje ele é um dos que fala, ó, o PROCON funciona. Então é isso, é uma pessoa que nunca tinha ido no PROCON antes, nem sabia que existia, ele mesmo falou, foi de ouvir as pessoas falando que o PROCON está funcionando, o Sidnei está lá agora e tal. O resultado, ele foi lá, acabou dando certo. E essa credibilidade, Marcelo, ela é devido a vários programas que a gente fez ali no PROCON. Não foram só por causa de multas e autuações. Também foram por causa das multas? Foram. Até porque eu não tenho dó de assinar multa, não. Você pega TIM, Claro, Vivo, Oi, que vivem abusando do consumidor, essas grandes operadoras, grandes lojas, não vou citar o nome das lojas, aí tem respeito, mas as operadoras dá para citar, são poucas, e todo mundo sabe quem são as operadoras. Mas essas grandes lojas que abusam do direito do consumidor, grandes mercados abusando do direito do consumidor, não tinha dúvida nenhuma, a gente ia lá multava e ponto final. Fora o multar, e que daí criou credibilidade também, mas olha o que nós começamos a fazer. Eu criei um programa chamado PROCON na empresa. Pode parecer uma coisa simples e tudo mais, mas não é. Nós começamos aí nas empresas todo dia de manhã e dar palestra sobre o direito do consumidor. Falar para o gerente, para o proprietário, para o vendedor, quais fizeram os direitos do consumidor e para ele tratar o consumidor com mais respeito. Isso deu um retorno muito grande, porque daí o vendedor, o gerente, o proprietário, ele começou a ver como que o PROCON pensa. Olha, o PROCON pensa e age dessa forma. Vamos atender melhor o nosso consumidor. E daí, eu tenho um espírito um pouquinho de vendedor em mim também, da época que eu trabalhei na Gouveia, eu também explicava isso para eles. Falava, olha, vocês e o PROCON, o objetivo de vocês são o mesmo. Nós, PROCON, queremos o consumidor contente. Vocês também têm que querer o consumidor contente. Porque se ele estiver contente, ele volta na loja de vocês. Exatamente. Se ele não tiver, ele não volta mais. E hoje em dia vai pro Facebook, posta, vai pro Instagram, ó, fui na loja. Tem reclamação na rede social. Porque acaba queimando o nome da empresa. Então, tem que tratar o consumidor com dignidade. Eu ouvi de um gerente aqui em Campo Mourão, Marcelo, isso é muito interessante falar. Ele falou assim para mim, olha, e na frente de todos os vendedores dele ali, eu acredito que essa loja deve ter aí de 15 a 17, 18 vendedores mais ou menos. Ele pegou e falou bem assim, olha, faz 28 anos que eu sou gerente de loja. Faz 36 anos que eu trabalho no comércio. Já passei por várias cidades. E nunca o diretor do PROCON veio numa empresa que eu trabalho dar palestra sobre direito do consumidor. Então, ele deu aquilo como exemplo, ele achou aquilo legal e ele achou que isso melhora muito o comércio, fortalece o comércio. E é isso que nós queremos e é isso que nós fizemos aqui no PROCON de Campo Mourão, que deu muita credibilidade. Você pega outro programa nosso, Direito do Consumidor na Casa. Nós temos muitas pessoas acamadas hoje em dia que não tem condições de ir no PROCON. Nós temos o PROCON em domicílio. A pessoa dá um jeito, o vizinho dela avisa o PROCON, alguém avisa o PROCON, nós vamos na casa dessa pessoa e atendemos. Nós criamos o PROCON na feira. Vai lá na feira do produtor, coloca uma barraquinha, fica lá explicando os direitos do consumidor. Nós criamos o PROCON nas escolas. Eu fui em todas as escolas de Campo Mourão, junto com a nossa advogada, e demos palestras sobre direito do consumidor, ensinando as crianças desde pequenininho que eles têm direito. Um direito que eu sempre gosto de brincar com as crianças, Marcelo, mas que ao mesmo tempo é sério, você mora lá no fim do Jardim Tropical. Sabadão, dia de comer uma pizza, você pediu uma pizza deliciosa, o teu pai deixou você escolher, a mãe deixou escolher, e eu falo isso para as crianças. Aí você pediu a pizza. Aí vai lá, teu pai pediu lá de calabresa com portuguesa. Eu adoro essas duas, por exemplo. Aí vai lá o entregador, e o entregador vai pulando, daqui lá no Tropical. E a pizza chega lá, tá tudo bagunçada. O bacon tá em cima do ovo, sendo que o ovo tá na portuguesa, o ovo tá em cima do bacon que tá, mas a sua mãe não gosta de portuguesa. Como é que agora ela vai comer de bacon, sendo que tá cheio de ovo? Não pode. Tem gente que não gosta, né? Isso é garantia. Você tem o direito de devolver aquela pizza. As crianças falavam, tio, eu tenho o direito de devolver? Tenho o direito de devolver. É direito do consumidor. Alguém está entregando algo que você não contratou. E a gente não... No Brasil, teve uma história famosa que você soube,
do Burger King, se não me falha a memória, o Aham. Burger King vendia o BK de costela. Aí você pegava ele, não tinha nada de costela. Os Nossa! Procons foram pra cima e conseguiram mudar. Mas vinha o sabor da costela no Era, pão? era pra vir, mas não vinha. E daí as Não pessoas acredito. descobriram isso, o Procon de São Paulo, que é o Procon mais forte do Brasil, foi Aham. pra cima e conseguiu mudar. Eu falo isso no teu programa para dizer o seguinte: o lanche tem garantia. As pessoas não Olha usam só. isso, não sabem usar isso. A água que você consome, a luz, tudo que você compra. Hoje Tudo em dia, Marcelo, vou dar exemplo para você, Aham. tem muita garantia na área do embelezamento. O embelezamento, o mercado do embelezamento, ele cresceu muito. Isso é demais, Até né? nós homens hoje, você compra um creme Nossa. para passar no rosto, no corpo, Aham. coisa que até esses dias atrás o homem não fazia. Tem uns que faz a unha, eu confesso pra você que ainda não faço, não tem É? nada contra não. Mas tem um monte de homem que faz a unha. Depilação. Tá Tem tendo um monte muito. de mulher fazendo depilação, tem homem fazendo depilação. Também. Aí vamos dar esse exemplo, Marcelo. Você vai lá e cortou seu cabelo. Uhum. Quando você chegou lá, você mostrou seu cabelo ali pro cabeleireiro ali. Hoje nem chama mais cabeleireiro, né? Hoje é barbearia, né? Barbearia, tem um nome que fala pra eles lá, algum nome que dá lá. Na minha época Aham. era barbeiro ou cabeleireiro. Aí Aham. você vai lá e corta o seu cabelo. O corte do seu cabelo tem garantia. Olha. Eu só explico para tomar cuidado, porque até hoje eu não vi nenhuma mulher gostar do corte de cabelo dela. Vou apanhar da Aham. Stephanie aqui daqui a pouco, mas não tem problema. Eu nunca vi assim nenhuma Tanta mulher, baterista que nenhuma tem. mulher chegar na casa dela e falar assim: nossa, meu cabelo ficou lindo, maravilha. Eu nunca ouvi. As mulheres chegam em casa e falam: não gostei desse corte. Geralmente é assim. Então a garantia serve para tudo, mas não é bem para isso. Mas vamos dar exemplo você. Você vai lá e faz o corte do seu cabelo, você chega lá no cabeleireiro e tudo mais. Quando você chega em casa, você percebe um caminho de rato aqui no seu cabelo. Ele errou. Aham. Tá na garantia. Você Olha. tem direito a voltar lá, fazer alguma coisa, reclamar e tudo mais. Vamos pegar das mulheres. As mulheres, várias mulheres colocam mega hair. E eu atendi bastante disso no Procon. Você coloca mega hair e ele começa a cair. Garantia. A mulher colocou para ficar bonito. E não fica, vamos pegar o Botox, que hoje tem bastante também. A Tem, mulher né? vai lá no aplicador de Botox, coloca a... Como é que fala? Facial? Faz a estética facial. Fugiu o A nome. harmonização. Harmonização facial. Você vai lá e faz, de repente, esse lado aqui ficou mais bonito do que esse. E acontece. Eu já vi isso acontecer, já vi lá no Procon. Aí você volta lá no cara e fala: olha, acho que você colocou muito aqui desse lado faltou. Aí É. ele coloca aqui, falta desse. Enfim, vai criando uma coisa no seu rosto. Isso tem garantia. Você pode ir no Ai. Procon reclamar. Hoje, muitas mulheres vão no Procon reclamar de depilação. Elas foram queimadas na hora de fazer depilação. Vão reclamar que Nossa. não depilou. Contrataram 10 sessões e não deu certo. Vão reclamar do Mega Hair. Vão reclamar do Botox. Vão reclamar das unhas de silicone. Que Silicone. fala, né? Coloca a unha de silicone, ela cai com muita facilidade. Tudo isso é direito do consumidor. E eu fui em Nossa. todas as escolas de Campo Mourão, fui em todas as empresas de Campo Mourão, ia na rádio direto, ia na televisão direto, Aham. e falava desses direitos. Isso despertou nas pessoas o interesse de lutar pelos direitos dela. E com isso, aumentou a quantidade de atendimento no Procon. Quando eu entrei no Procon, Marcelo, nós éramos Aham. 4 funcionários. Eu Certo. e mais 3. Eu saí do Procon com 17. Nossa, porque Tanto foi que chamando, né? aumentou o atendimento no Procon. Saí do Aham. Procon com sede própria. Em 30 anos, nós não temos sede própria. Hoje nós temos sede própria. Uhum. Compramos com recurso próprio do Procon. Nossa. O Procon hoje tem 2 carros e está perto de comprar uma van para fazer o direito, o Procon nos bairros, que é outro projeto muito interessante que nós fizemos e que tem que continuar. Enfim, hoje o Procon existe de verdade. Eu tenho muito orgulho disso. Meus parabéns a você, já parabenizo. Essa brilhante trajetória pelo Procon. Mas agora eu queria mudar um pouco o assunto Vamos lá. e voltar lá para trás. Você tinha falado da sua família, que você tinha casado. Você casou com quantos anos? Eu casei muito novo, eu não sou exemplo nessa área, não. Mas assim, mas não escondo de ninguém também, não. Eu postei até esses dias, eu conheci minha esposa, ela tinha 13 anos. Eu bagunçava um pouquinho, saía um pouquinho com os amigos, eu tinha, acho que, 17 anos. 7 anos. 17 anos. E daí, 17 para 18 anos. Aí eu fui num casamento de uns amigos nossos, da Marlene e do Zé Milton.
Eu não conhecia a Fátima. A Fátima morava 100 metros para baixo da minha casa. Eu morava na rua Curitiba, ela morava na rua Marinho Pereira, mas eu não conhecia ela. E diga-se de passagem, nós nascemos perto um do outro. Eu nasci no Alto Alegre, e vim para Camorão com 2 anos. Ela nasceu um pouquinho mais para lá, já em Farol ali, mas ainda pertencente a Campo Mourão. Eu mudei para Camorão primeiro, ela mudou depois com a família dela. A gente nasceu perto lá e veio se criar perto aqui. Só que um não conhecia o outro. Nossos pais até se conheciam. Olha só. A gente não. Aí eu fui no casamento, olhei pra Fátima. Mas foi paixão à primeira vista. É? Eu até postei esses dias, tá no meu Facebook, eu falo que pra quem não acredita em paixão à primeira vista, pode acreditar, porque aconteceu comigo. A Fátima tinha 13 anos, mas olha a diferença, naquela época, 13 anos era praticamente uma mulher. Nós estamos falando de 1984. 1984. Naquela época, uma menina de 13 anos era praticamente uma mulher já. Ela fazia de tudo, era responsável pela casa e tudo mais. Diferente de hoje, a menina de 13 anos é uma criança. Hoje. E daí eu conheci a Fátima com 13 anos e eu acho que com 17 anos. E daí eu peguei e falei para meus amigos assim, olhei para ela, nossa, foi encanto à primeira vista. Eu falei, meus amigos, eu vou casar com aquela menina ali. Por que você é louco, Sidney? E eu era bem namorador. Mas por que você é louco, Sidney? Você fala isso aí, não sei o quê. Os caras contando história assim, de novo. Alguma vez eu já falei isso pra vocês, que eu vou casar com fulano? Você nunca falou. Então, e agora eu tô falando, eu vou casar com aquela menina ali. Duvidaram de mim. Ela nem me viu aquela noite. Ela nem me conheceu aquele dia. Eu na festa de casamento, ela num lado, eu do outro, ela nem me conheceu. A partir dali eu parei de ser namorador e comecei a ir atrás dela. Resultado. Uns 2 anos depois que eu convenci ela a namorar comigo, acho que não, 1 ano e meio. Um ano e meio depois convenci ela a casar comigo, namorar comigo. Com 19 anos, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou roubar a Fátima. Ela falou, como assim? Eu vou roubar a Fátima, eu quero morar com ela. Os pais dela não deixam. Minha mãe, ela tá grávida? Eu falei, não tá. Mas eu vou roubar ela e vou trazer ela pra morar em casa. Minha mãe falou, você é um menino trabalhador, não vai achar outra menina boa igual a Fátima. Pode praticar o ato. Não tive dúvida, eu combinei com a Fátima. E a Fátima veio morar em casa, ela com 15 anos e eu com 19 anos. Então, quando eu falo de casar e de idade, eu não sou um bom exemplo porque não é a idade certa para casar, né? Eu reconheço isso. Eu reconheço que tem que esperar um pouco e tudo mais. Só que o nosso foi assim que aconteceu. A Fátima veio morar comigo, eu fui lá, avisei os pais dela. No primeiro momento ali os pais não gostaram, com o tempo acabou aceitando. Resultado, dia 29 de maio agora, completaram 38 anos que a gente está junto. Aliás, perdão, 39 anos que a gente está junto. 39 anos de casado, eu e a dona Fátima. Então eu casei com 19 anos de idade. Eu fui servir o tiro de o exército, naquela época era em Curitiba, servi o exército, eu fui lá, fui pro 20 Bib, fiquei lá, os meus amigos, não, você tem que ir embora, você vai perder seu tempo aqui. Eu falei, não, mas eu quero servir, não, você tem que ir embora, você quer um ano perdido da sua vida, e eu já era, na época era relojoeiro da Gouveia, registrado, carteira, tudo direitinho. Nós vamos conseguir para você ir embora. O próprio irmão dela chegou para mim, o Dimas, falou, nós vamos conseguir para você ir embora. Eu falei, se eu for embora, eu vou casar com a sua irmã. E casar com a minha irmã, o quê? Você vai embora, não sei o quê. Resultado, em janeiro eu voltei, em maio, dia 29 de maio, eu casei com a Fátima. Estamos juntos até hoje. Nós temos um filho mais velho, o Eduardo, com 37, 38 anos. O Vinícius, que trabalha comigo, é advogado, tem 33. E a Bia, que é a nossa caçulinha, tem 23 anos. E nós temos 5 netos. O mais velho é o João Luca. Depois a Lívia, o Cadu, que tem 10 anos. O João Luca tem 13 anos. Tem a Maia, que tem 4 aninhos. E agora tem o Davi, que é filho do meu filho lá de Curitiba, da minha nora Maísa, meu filho Eduardo, que tem 7 meses de idade. Rapaz, que família, hein? Eu acho que no Instagram vocês fizeram uma foto em família, né? Eu sou muito família, eu posto tudo. Eu sou família demais da conta. Às vezes algumas pessoas até ficam meio assim. Eu fui, por exemplo, agora na inauguração do quilômetro 128, do postinho de saúde, meus netos foi junto, a minha neta vai lá na frente e fica no meu colo. Às vezes eu percebo assim que tem muita gente que é muito simpática, isso e tudo mais. Gente, é família, é neto. A gente, nesses momentos todos, os meus netos vão comigo em algumas sessões e sentam na cadeira junto comigo. Eu acho que se todo mundo fosse mais família, a vida da gente seria bem melhor. Até você tocou nesse assunto, eu acho que seria importante falar. Hoje as famílias estão bem desconectadas uma da outra, né? Assim, principalmente casais, pai, mãe, às vezes todo mundo tá junto ali, mas todo mundo fica no celular, né? O que o celular transformou na vida das famílias? E hoje... Independente de celular também, a desconexão é muito grande. As famílias hoje estão muita briga por causa de qualquer coisinha, qualquer motivo estão brigando. Eu faço o divórcio, Marcelo,
E eu acho até que eu sou o advogado que mais fez divórcio em Campo Mourão. Nossa. E o detalhe, eu sou contra o divórcio. Na minha opinião, eu acho que os casais têm que fazer de tudo para não se divorciar. Eu acho que Deus não constituiu família, Deus não fez você ir lá no altar, seja você católico, seja você evangélico, ir lá no altar e prometer fidelidade, prometer compromisso, estar junto na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, para depois, por qualquer motivinho, você acabar com isso. Claro que existem motivos graves, sabe? Sim, né? Mas hoje em dia, assim, é qualquer motivo. Uma coisa impressionante, Marcelo. Eu faço o divórcio assim, e o detalhe, eu sou daqueles advogados, eu insisto para a pessoa não fazer o divórcio. Ela vai lá no meu escritório fazer o divórcio. Tenta contornar a situação? Tenta contornar, e já consegui muitos. Legal. Já consegui muitos casais que estavam para se divorciar, foi no meu escritório, e eu consegui convencê-los a não se divorciar, porque eu converso. Eu não estou nem aí com dinheiro. Vai me pagar, eu vou ganhar para fazer o divórcio. Não, dinheiro para mim não é tudo, não. Para mim, a minha alegria, o meu escritório é em frente à minha casa, a minha alegria é fechar a porta do meu escritório e entrar para dentro da minha casa, a minha consciência é tranquila de que eu tentei, de que eu conversei e tudo mais. Vou dar 2 exemplos rapidinho para você, Marcelo. Pode falar. Eu sei que de repente o tema não é nem esse, mas eu gosto muito do que eu faço. Não, é bom falar. Eu fui essa semana, inclusive, numa entrevista, numa consulta com o Dr. Dror, quero mandar um abraço para ele. Estava trabalhando na hora do almoço, 12h40, falei, doutor, vai para casa, vai almoçar. Eu falei, vou almoçar 4 horas. O doutor falou assim, Ney, eu amo o que eu faço. Passa aqui na hora do almoço, eu nem percebo, porque eu amo o que eu faço. Doutor Dora, eu sou igualzinho, senhor. Eu amo o que eu faço. Tanto a vereança, né, ser vereador, como ser advogado. E advogado é muito empolgante. Eu amo o que eu faço, por isso eu gosto de falar disso. Você pega assim, na questão do divórcio. Eu divorciei um casal uma vez, a menina, acho que com 21, e o rapaz, acho que com 22, ou 20 e 21. Sabe quanto tempo eles ficaram casados, Marcelo? 2 meses. 2 meses? 2 meses eu fiz o divórcio deles. E eu tentei conciliar eles e não consegui, Marcelo. E você sabe por que eles se divorciaram? Nossa. Porque ele era de Lusiana, ela era de Campo Mourão. Ela tinha uma casa aqui, ela conheceu ele, começaram a namorar e tudo mais. Vamos casar? Vamos. Casaram, como dizia meu pai, de papel passado. Foram morar juntos. Aí as contas começaram a chegar. Ela falou, você paga a água, eu pago a luz. Ele, não vou pagar a água, não vou dividir. Mas você tá na minha casa, tem que dividir. Não vou dividir nada, não. Ela achou estranho, mas não falou nada. Chegou dali a pouco, chegou outras contas, ela, olha, você tem que dividir, ó. Vamos fazer isso aqui então, você paga a luz, eu pago a água. Não, eu não vou, nós não combinamos nada de dividir. Ué, mas nós vamos morar junto, que jeito? A casa já é minha. Você já tá morando aqui sem pagar aluguel, sem pagar nada, porque a casa era dela, da moça. Então nós temos que dividir as despesas. E eles trabalhavam o dia inteiro, e eles à noite, tipo, cada um fazia o seu lanchinho. Eles almoçavam fora, faziam refeições fora, e à noite praticamente faziam um lanchinho em casa. Ou seja, praticamente na casa deles não tinha assim arroz, feijão, essas coisas assim. Praticamente não tinha, porque não comiam em casa. Comiam um lanchinho, fazia à noite e tudo mais. Então ele não viu assim aquela necessidade de comprar arroz, feijão, comprar isso, aquilo. Ela começou a chegar com as contas de água e luz, ele, não vou pagar não. Ela insistiu, eu não vou pagar. Ali o amor começou a acabar, porque ela viu que ela tinha se apaixonado pelo cara errado. Um cara que não aceitava dividir as contas de água e de luz com ela. Pois eu chamei esse camarada no meu escritório, expliquei para ele, li a cartilha. Não, nunca ninguém falou para mim que eu tenho que pagar água e luz. Você vai morar de jeito. Vai morar. Resultado, não convenci, não teve jeito. Ela pegou uma birra dele, que depois ele quis até voltar, e ela não aceitou mais. Ela falou assim, não, Sidney, né? Lá na frente ele vai piorar, Sidney. Ele fez isso agora, lá na frente vai piorar. No começo, resultado, com 2 meses de divorciado. Outro caso curioso, e prometo contar só 2, chegou para mim uma senhora, 66 anos, e o senhorzinho 68. Ela com 66 anos, falou assim, Sidney, eu vim aqui para fazer meu divórcio. Falei, mas comadre, o que está acontecendo? Para que fazer isso? Nossa, Sidney, meu velho não dá mais, eu não aguento mais ele. Quero me separar, mas não tem jeito, mas quantos anos juntos, agora estão tudo aposentados, os filhos tudo crescidos, os netos grandes, vai curtir a vida, não. Então, Sidney, eu adoro música e ele não gosta de música. Eu falei, como assim? Ela falou, eu vou em tudo enquanto é bailão. Eu vou no bailão da quinta, eu vou no bailão da terça, eu vou no Santa Lúcia, e meu velho não gosta de dançar. Eu falei, não gosta? Ela falou, vou em todos. Ele odeia música, Sidney, ele é birrento. Mas vamos conversar. Não, não tem conversa. Já falei de tudo, quando não tem conversa. Eu falei, mas a senhora vai divorciar dele só por isso? Ela falou, vou. Porque daí hoje, todos os meus amigos ficam falando que eu sou casada e deixam o marido em casa. Pra ir nos bailão. Tá mal então, falado. se eu divorciar dele,
Aí eu sou divorciado. Ninguém vai falar de mim. Pois é. Se ela é divorciada, essa mulher aí não deve satisfação a ninguém, ela tá de boa. Resultado, ela não seria mal vista, sendo que agora ela estava sendo mal vista. Conversei com ela, não teve jeito. Amei. O senhorzinho foi lá no meu escritório. Eu cheguei com o padre falou que estão divorciando por isso e isso. Ele é por isso mesmo. Já vi diferença assim no humor dele. É por isso mesmo. Falei, mas então, você não gosta de música? Odeio. Olhou pra mim e disse, odeio. Você não gosta de dançar? Ele, odeio. Falei, mas não tem como você ir lá no baile com ela, dar uma dança ali. Não vou. Eu falei, mas o senhor vai se divorciar por causa disso? Vou. Ela quer? Então, se ela quer, vamos fazer a vontade dela. Eu falei, o senhor pode desconfiar de traição? O senhor acha que já foi traída, alguma coisa? Ele falou, não. Inclusive, eu já segui ela. Já fui em baile, mesmo sem desconfiar. Mas eu fui pra ver. Inclusive, eu cheguei lá em baile, ela tá lá sozinha, assim, ó. Igual uma trouxa. Falou, desse jeitinho. Rapaz. Sozinha, igual uma trouxa dançando sozinha lá. Eu falei, o senhor deixou sua esposa dançando sozinha? Eu falei, não, eu não gosto. O senhor vai na igreja evangélica? Não. Católico, mas não dança. Não sei o que, não sei o que. Olha isso. Resumindo, Marcelo, fiz o divórcio dos dois. Os dois continuam morando na mesma casa, porque não tem como vender a casa, mas agora são divorciados. Cada um dorme no seu quarto, cada um faz sua comida, estão lá na casa deles. É a vida do ser humano. Rapaz, olha, hoje a gente aqui com o Sidney Jardim no Cowboy Pod contando umas histórias diferentes pra gente. E essa última história aí, a do primeiro casal até que é normal. Hoje em dia acho que tem muito por aí. Mas essa é diferente, hein? E dá dó do casal. A senhora indo dançar neto, sozinha. Tudo e não tem você. Já passou por tudo, né? Porque a idade. E hoje já passou junto. E agora chega na idade dessa, vai separar. Hoje, assim, as pessoas estão separando muito. Principalmente as mulheres reclamam muito dos maridos. É a falta de afetividade, a falta de carinho. Eu recebo mulher, Marcelo, que fala pra mim assim, Sidney, eu tô casada com esse cara faz 20 e poucos anos. Nossa. Ele nunca me levou pra comer uma pizza, Sidney. Olha, o que eu vou falar pra uma mulher dessa? Não tem resposta daí, né? Sidney, eu tô casada com esse cara faz não sei quantos anos. Minha tia mora em Londrina, Sidney. Eu peço pra ele. Eu amo a minha tia. Ele nunca me levou lá pra minha tia. Sabe, coisinhas assim faz essa falta no casal. Era mais diálogo, mais conversa. Mostrar mais carinho. Os casamentos estão se acabando por detalhezinhos. Criação dos filhos. E você tem uma média assim, de divórcio aí? Eu não tenho, mas a quantidade de divórcio em Camorão é muito grande. É muito grande. Eu diria para você, no nosso escritório ali, eu e Vinícius advogado, olha, não tem uma semana que já não protocola um divórcio. Muito difícil. Toda semana? E protocola um. Mas mais de um. Nossa. É muito raro ter uma semana que não protocola um divórcio. Então, se a gente for analisar, divórcio é maior que casamento? O nosso cartório soltou um número tempos atrás que não era. Estava quase igual. Mas só que o cartório, e a sua pergunta é interessante, porque o cartório ele solta a quantidade de divórcio, não solta dissolução. Olha. Porque tem muita dissolução, que não tem casamento no papel. E tem muitos casais também, Marcelo, que separam e não vão fazer o divórcio. Tem casais aqui em Camorão, que você conhece, que eu conheço, que já estão separados há mais de 20 anos e até hoje não fez o divórcio. Até hoje no papel eles são casados. Mora junto ou às vezes mora em outro lugar? São poucos que moram juntos. A maioria já separou, a maioria já tem até outra companheira. Já tem outro companheiro. Eu brinco com eles e eu falo bem assim, você dorme com uma e é casado com a outra. Tem bastante disso. Nossa! Fez o casamento e não fez o divórcio, continua casado no papel com a Ana e está morando com a Tereza. Tipo de exemplo. Que vida que toca. Já tem filho com a Tereza, mas no papel ainda está casado com a Ana. Nossa. Vai tocando a vida. Às vezes tem por relaxo, às vezes por não ter dinheiro para fazer, porque tem um custo para ser feito o divórcio e tudo mais. Assim como tem para casar. Mas é a vida. Tá cheio disso por aí. Que bacana. Bacana não. Bacana é o assunto, né? É. Mas o fato das pessoas é muito triste. Muito, muito triste. Hoje a gente recebendo Sidney Jardim aqui, trazendo uns detalhes sobre vários assuntos aqui. Vem falando um pouco da vida. Mas eu não perguntei hoje pra você o seguinte. Como foi a sua infância de molequinho? Molequinho. Eu nasci ali no Alto Alegre. Você passa o Alto Alegre, indo para a Estrada Velha de Farol. Você passa pelo Alto Alegre e continua indo em direção a Farol. Tem o Rio Goerê, que é a divisa entre Campo Mourão e Farol. Eu nasci 200 metros antes do Rio do Goerê.
À esquerda, a nossa casa era ali. Aham. Meu avô tinha uma boa parte ali do Alto Alegre, era do meu avô, do seu Eugênio Lobac. A Aham. família Lobac em Gamorão, com certeza um ou outro Lobac você conhece. Uma família grande em Gamorão. São todos meu parente, eu não conheço um Lobac que não seja meu parente em Campo Mourão. E ali meu avô criou os filhos dele e tudo mais, as filhas casaram e tudo, e nós tínhamos as propriedades ali. Aí meu avô, naquela febre dos anos 70 de ir embora para Rondônia, ia ficar rico lá, vendeu tudo que tinha aqui. Tinha uma febre assim? Tinha muito. Tanto é que se você pegar Rondônia, tem um monte de cidade em Rondônia com o nome de cidade do Paraná. Por exemplo, Ji-Paraná, em homenagem ao estado do Paraná, de tanta gente que foi para lá. E lá se acha Nova Londrina, Nova Brasília, Nova Maringá, Nova não sei o quê. Tudo em homenagem às pessoas que foram do Paraná para lá. E meu avô foi um desses que foi. Infelizmente acabou falecendo pobre lá, né? Perdeu todas as terras que tinha, perdeu todo o dinheiro que tinha. Mas os 3 homens foram com ele na época. Ele tinha 5 filhos, 3 homens foram com ele e as 2 mulheres ficaram aqui. A minha mãe e minha tia Raquel. E nós continuamos morando ali no Alto Alegre, a minha família morando ali. Com 2 anos de idade, eu mudei aqui para a Rua Curitiba, aqui perto da prainha, perto do santuário, por ali. Sim. E ali eu tô até hoje. Já fui várias vezes no Alto Alegre, passar férias, para tudo. Porque meu tio Matheus ainda mora lá. Minha tia Raquel faleceu há cerca de 1 ano atrás. Meus primos ainda moram lá, então eu tenho muito parente ainda no Alto Alegre. Mas eu nasci lá. Só que se você perguntasse para mim o que você lembra de Alto Alegre nessa idade, eu não lembro de nada. Eu já lembro da minha criação aqui na Vila Urupês, na região da Vila Urupês. Eu lembro do Alto Alegre porque eu ia lá nas férias. E eu brincava muito nas férias. Conheço todo mundo no Alto Alegre, já fui na casa de todo mundo lá e conheço. Mas Legal. a minha criação mesmo foi aqui na Urupês, ali na Rua Curitiba. Antigamente era número 68, hoje é número 858, a casa que era ali da minha mãe. A gente se criou ali, eu sempre estudei na escola da Urupês, a minha família toda estudou ali na escola Urupês. Eu fui senhorzinho na escola Urupês, com 7 anos e meio, 8 anos de idade. Eu fui senhorzinho na escola Urupês, em 1975. Naquela época era festa junina, o senhorzinho era quem vendia mais votos. Pegava um bloquinho e cada voto custava lá, dinheiro de hoje, R$2. Aí você saía vendendo. Eu batia palma na porta da casa e vendia. Hoje você pedir para uma criança fazer isso, eles não fazem jeito nenhum, eles morrem de vergonha. Eu até... não cortando o Tranquilo. senhor, mas a gente foi na casa da avó da minha esposa essa semana, e aí eu contei pra ela, falei, eu vou receber o Sidney Jardim pra gente entrevistar ele lá no podcast, né? Ela falou, eu lembro do Sidney, que ela já é uma senhora, né? Ela tem quantos anos? Tá com 68, né? 65 mais ou menos. Mas eu tô com 57, então ela não é tão mais velha assim do que eu. Ela tava... É. O senhor não aparenta, viu? Não, mas tô com 57, Olha só. 68. Mas então, Talvez ela me conhecia ali daquela região e tudo mais. lembrando do assunto que ela comentou com a gente lá, ela falou, eu lembro do Sidney Jardim, e eu acho que foi bem nessa época que você tá falando aí. E você batia palma, ela falou, ele batia palma na porta das casas das pessoas e tal. E talvez daí já era pra pedir voto como candidato. Talvez seja isso. Tá? Porque são 2 coisas distintas. Você quer ver? Eu fui senhorzinho em 1975, a gente vendia voto. As professoras davam o carnezinho, a gente pegava aquele carnezinho e saía. Cada um vendia R$2. Eu com 8 anos, 7 anos e pouco, 8 anos, eu ia na casa das pessoas, batia palma, sou candidato senhorzinho, tô vendendo voto. A pessoa vinha e comprava. O que mais vendi foi senhorzinho. A Roseni Brizola, muito conhecida em Gamorão também, foi minha sinhazinha naquela época. Nós morávamos na Rua Curitiba. Aquela rua ali, para você chegar até na escola europeia, não tinha asfalto nenhum. Era uma descidona desse tamanho. Ali era cheio de erosão. Umas voçorocas, cabia 10 caminhões lá dentro daquela voçoroca. Era enorme o negócio ali. Só para você ter ideia, para a gente sair da minha casa na Rua Curitiba, a gente não conseguia subir nem pela Rua Rocha Pombo e nem pela Rua Laurindo Borges. Para a gente subia por dentro da casa das pessoas. As casas não tinham cerca, só tinha as casas. E a gente subia andando dentro do quintal das outras pessoas. Vinha andando dentro dos quintais e conseguia chegar na antiga Guaíra, que hoje é Tancredo Neves. Então, dali para cima dava uma melhorada. E da Guilherme de Paula Xavier para cima tinha asfalto. Nós chamava naquela época, essa parte ali da Vila Europeia, chamava de Vila do Sapo. Exatamente, tinha muito sapo. Nossa, então ali era a região ali perto do Rio 119, onde é a prainha e tudo mais.
Então, muito sapo chamava ali de Vila do Sapo. Pra gente chegar na escola quando chovia, pegar com um tênisinho limpo, a gente colecionava saco de plástico de arroz, principalmente de açúcar. Aquele saco grande de 5 quilos. A gente pegava aquele saco já vazio, certinho, amarrava aqui e ia pisando no barro. Ia com ele no barro até na escola. 4 quarteirões. Chegava na esquina, a gente tirava, estava com o pé limpinho, entrava na escola com o pé limpinho. Tudo isso eu já passei aqui nessa. Era o único jeito. Aqui. Era o único jeito de chegar limpo na escola. Quem fazia isso, chegava tudo sujo na escola. A gente se cuidava e chegava limpinho. Então, eu cresci ali desse jeito. A minha criação ali foi com os amigos, brincando e trabalhando, igual eu te falei, sempre trabalhei desde cedo. Dali, era pra gente estudar na unidade polo. Só que como meu pai era vigia no colégio estadual, ele levou a gente pro colégio estadual, até pra ele ficar de olho na gente. Aí nós fomos estudar lá no colégio estadual. Lá eu me formei do 5º ano em diante, fiz o ensino médio, fiz o 2º grau até o 3º, e depois a faculdade que eu fiz em Umuarama e Cianorte, a faculdade de Direito. Foi isso ali. Talvez a sua avó, no caso, a avó da Stephanie, ela lembra de mim batendo palma também para pedir voto quando eu fui candidato. Porque toda campanha minha, como essa região eu conheço todo mundo, eu faço ali casa por casa. Desde 96, que ali eu conheço as pessoas pelo nome. Eu entro na casa delas, eu bato palma. Eu chego, bato palma, entro, converso com as pessoas, tomo um café, peço voto e vou embora. Talvez é disso que ela está falando. De 96 para cá. Pode ser que seja isso. Esse é o Sidney Jardim aqui com a gente no Cowboy Pod, né? Foi chefe do Tocom, agora vereador em Campo Mourão, né? Muito bacana. Nosso podcast já está chegando no final. Agora, passou um pouquinho. 3h15, a gente aqui com essa edição muito legal, saber um pouquinho da história, da trajetória aí do nosso amigo, colega que a gente conheceu mais de perto, trabalhando na TV, que eu trabalho atualmente hoje na TV Carajás como cinegrafista. Estamos aqui com o nosso Cowboy Pod. Já agradecendo aí a presença do Sidney Jardim com a gente hoje aqui e que você continuasse contando um pouquinho mais aqui da sua história, mas a gente só tem... Voltamos de outra oportunidade, quando você quiser. Aí, de repente, voltamos um dia para falar só sobre os projetos da Câmara. São vários projetos de leis que eu tenho como vereador, vários projetos já apresentados, para apresentar. Sou o vereador que mais apresentou projetos de lei na história da Câmara de Camorão. Não só pela quantidade de mandatos, mas eu sempre apresento bastante projetos. E estou à disposição, um dia que você quiser, a gente voltar aqui, se tiver um tempo, para falar só sobre os projetos de lei. Nosso trabalho na Câmara de Vereadores ali, eu estou à disposição. Eu que agradeço o seu convite, agradeço muito essa atenção, esse carinho da Stephanie, que está aqui nas técnicas. Aqui agradeço muito o carinho de vocês. E parabéns. Parabéns, eu acho que pessoas como você faz o mundo melhor. E o mundo melhor é a gente levar informações para as pessoas, levar alegria para o lar das pessoas e tudo mais. Eu assisti parte da sua entrevista aqui com o Zé Wilson. Você mandou um queridão, Zé Wilson, né? Então, essa alegria que você leva para as pessoas no seu podcast, alegria quando a gente sempre encontra você sorridente, alegre, animado. Isso é muito legal, por isso sempre quando você me convidar, eu vou estar à disposição. A essência dos meus trabalhos, tanto desde a locução de loja que eu comecei, que o senhor já deve ter visto, né? Nas calçadas, da minha forma simples de ser, trazendo alegria, colocava as músicas nas lojas lá. Começou a fazer o programa com música, né? Mas aí agora eu pensei assim, podcast eu acho que é mais interessante, a gente trazer, conversar. O pessoal já me conhece, né? O pessoal que me acompanha aí, certeza. Do meu jeito reverente, alegre aí. E estamos começando dessa forma, começando firme hoje. E agradecendo a sua participação aqui no Cowboy Pod. E agradecendo você também que estava nos assistindo aí, que estava acompanhando. Vai acompanhar também os nossos cortes nas redes sociais. Vai ter os cortes lá que a gente vai soltar no Instagram, no Facebook. E até o próximo sabadão a gente vai ver o próximo convidado aí. E a gente não fala assim, geralmente, quem vai vir para dar uma expectativa pro pessoal aí. Mas obrigado a você que estava assistindo a gente. Até o próximo domingo com Cowboy Pod. Valeu, Sidney. Valeu. Um grande abraço a todos. Até uma próxima.